E os senadores que estão nos Estados Unidos negociando as tarifas de Donald Trump apontaram avanços nas conversas. Mas hoje o presidente Donald Trump assinou um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros. Quem tem os bastidores e todos os detalhes é a repórter Mara Mendes, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Mara, muito boa tarde para você, bem-vinda. Conta pra gente qual que é a situação real dessas negociações. Oi, Renata, boa tarde. Olha, a decisão de Donald Trump foi até uma surpresa para o governo, que esperava que isso fosse definido só na sexta-feira, mas acabou que o presidente americano, Donald Trump, acabou aí fazendo a publicação dos produtos brasileiros que serão tarifados e os que vão ficar na parte da exceção. Inclusive, o governo até se surpreendeu, Renata, porque são 700 itens que ficaram aí, que estão nessa exceção da tarifa de 40% em cima já dos 10% que Donald Trump já havia colocado para alguns países. Então, foi uma surpresa, inclusive. Hoje teve uma sanção do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes em relação até mesmo às movimentações financeiras de Alexandre de Moraes. Então, ele até para poder fazer provocar essa sanção contra Alexandre de Moraes, ele usou uma lei de 2012 em que, na verdade, essas sanções essa lei foi feita para aplicar sanções a autoridades russas ou até mesmo quem prejudicasse a economia americana. Então, por conta dessa ação contra o ministro Alexandre de Moraes, o tempo aqui no Palácio do Planalto ficou meio tenso. Para você ter ideia, reuniões foram convocadas e também o próprio governo se manifestou, aliados do governo se manifestaram em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E por que eu estou falando isso, Renata? Porque a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes aumenta, acaba provocando ainda mais esse aumento da escalada dessa tensão entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas de uma forma, da forma comercial, o governo nos bastidores vê até como positivo o fato de alguns produtos estarem aí na exceção dessa tarifa de 40%. E aí, entre esses produtos, Renata, tem os aviões da Embraer. Vale lembrar também que o presidente da Embraer está nos Estados Unidos, ele que quase chegou próximo ao presidente Donald Trump, ele conseguiu conversar e essa comitiva de senadores também ajudou a adiantar e até mesmo fazer uma pressão, porque a comissão de senadores conversou com empresários. Tanto é que a gente avaliando os produtos que foram colocados como exceção, foram produtos também que a maioria das empresas seria aí impactada, como aí tem a questão dos aviões que ficou fora, peças, helicópteros, suco de laranja, né, dos produtores paulistas, móveis, combustíveis, ferro e alumínio. E aí, mas o que ficou, a carne e o café, que inclusive a gente até comentou aqui ontem no jornal que o café poderia aí ficar de fora, já que os Estados Unidos é um grande consumidor do café brasileiro, não ficou nessa lista de exceção. Pelo contrário, isso tinha uma esperança dos produtores aqui no Brasil e tinha um certo otimismo, isso porque o secretário de Estado americano ontem havia divulgado que produtos como o café, que são produtos
produtos consumidos pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos, como matéria-prima, esses produtos não seriam taxados, mas o café brasileiro acabou sendo taxado, não está na lista de exceções. O fato é que o presidente Lula hoje também deu uma entrevista ao jornal New York Times e reclamando que não havia ainda conseguido conversar com o presidente Donald Trump e deixou claro que se Donald Trump quiser conversar, quiser negociar em relação à parte comercial, tudo bem. Mas se isso for para a esfera política, o governo brasileiro não tem essa autoridade, essa prerrogativa de interferir no judiciário brasileiro, porque é um poder independente. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, nessa divulgação dessa tarifa, na publicação dessa tarifa, a carta de Donald Trump deixa claro também o fato do Brasil estar sofrendo com essa medida que é o aumento das tarifas. E aí colocando que o Brasil, da forma como está, o governo coloca em risco a economia e a segurança americanas. E aí nessa medida, no texto, ele também cita o ministro Alexandre de Moraes. Mas vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes já deixou claro que há 2 anos o visto dele dos Estados Unidos está vencido e que ele não tem nem dinheiro, nem contas bancárias e nem imóveis nos Estados Unidos. Ou seja, essa sanção não vai atrapalhar o seu cotidiano, a sua vida cotidiana aqui no Brasil. Mas o fato é, Renata, que o governo continua fazendo as negociações, inclusive o secretário de Tesouro do Ministério da Fazenda, ele avaliou como positiva essa medida, colocando essas exceções, desses produtos, porque são as empresas que seriam mais impactadas. Então, ele diz que é positivo, mas não ameniza, mas não resolve. Por isso, o governo vai colocar adiante o plano que a gente até mencionou aqui no jornal ontem, que é de ajudar os empresários que forem impactados por essas tarifas. E, em primeira mão, o governo não tem a intenção de fazer a retaliação. E se for para usar a lei de reciprocidade, o governo deve usar apenas em produtos que não tem tanta compra, não tem tanta importação aqui no Brasil. Ou seja, medicamentos provavelmente devem ficar de fora, isso se de fato o governo usar a lei de reciprocidade. Porque o que os empresários pediram para o governo, Os empresários pediram para que o governo só aplique a lei de reciprocidade em último caso, que realmente quando o governo vê que não vai ter negociação, não dá para ter conversa ou negociação e que esse Donald Trump realmente não ficar irredutível. Só que essa apresentação, essa publicação de hoje pelo governo americano mostra que não foi tão duro assim. Para você ter ideia, a Bolsa de Valores brasileira estava caindo antes das 15 horas e depois do anúncio do governo americano, ela voltou a subir. O dólar fez o mesmo movimento, o dólar voltou a cair depois do anúncio do governo Donald Trump em relação a essas tarifas sobre os produtos brasileiros. Então, o governo também quer usar de estratégia, que se for para usar a lei de reciprocidade, em algum momento, vai usar apenas em produtos que são importados, mas que não tem tanta saída. Mas vai prestar atenção em produtos que realmente são consumidos pela população brasileira. O secretário de Tesouro também, a equipe econômica, disse que o governo deve colocar em ação o plano que foi apresentado ao presidente Lula
e com essa medida já publicada por Donald Trump, o presidente Lula já deve bater o martelo de como serão essas medidas. Aí, entre essas propostas, tem a questão da linha de crédito subsidiada pelo governo, essa linha de crédito para as empresas impactadas e também a redução da jornada de trabalho para os funcionários dessas empresas impactadas. De acordo com a equipe econômica, a ideia é não fazer com que essas empresas não fechem as portas e minimizar o máximo possível uma possível crise. Renata? Mara, um alívio para alguns setores, mas um cenário econômico ainda muito incerto, muito tenso, né? Obrigada, viu, Mara, pelas informações que você trouxe para a gente. Bom trabalho em Brasília.